Na aula de hoje, vamos falar sobre a introdução. Você sabe quais elementos são essenciais em uma introdução? Você sabe qual a função da introdução no seu trabalho acadêmico? Você sabe como fazer uma boa introdução? Então fique em nossa aula até o final, pois hoje, você vai aprender. Então vamos iniciar respondendo a seguinte pergunta: o que é uma introdução? Indo direto ao ponto. Introdução é o início de um texto. Ela tem o intuito de introduzir o assunto que será abordado pelo autor. Ou seja, ela é um convite para que o texto seja lido até o final. Por essa razão, é fundamental apresentar o tema de forma esclarecedora e atrativa. Sendo assim, podemos dizer que a introdução é primordial para produzir um conteúdo, pois é nessa etapa que o autor vai incentivar a leitura completa do material científico produzido. Por isso, é importante que a introdução seja muito bem escrita e atrativa para que o leitor permaneça no conteúdo até o fim. Vamos ser sinceros, escrever está longe de ser uma tarefa fácil para todo mundo. Embora muitas pessoas tenham uma habilidade que parece natural, e não é. A maioria concorda que a parte mais difícil de elaborar um texto é começar. E, pensando no cotidiano acadêmico e científico, produzir textos é uma tarefa quase diária. Afinal, você precisa nutrir a sua pessoa com conteúdo relevante, bem escrito e coerente para que você passe por todos os estágios acadêmicos, e enfim, se tornar um pesquisador. Nesse aspecto, a introdução é uma parte fundamental desse processo. Depois do título, ela é o primeiro contato que vai, ou não, levar o seu público a continuar a leitura do seu conteúdo. Se a introdução estiver ruim, possivelmente o leitor não vai continuar. Se ela não tiver a ver com o tema, também. Se ela for prolixa, cansativa e nada objetiva, então já era, o seu leitor vai desistir da leitura de sua obra. Então, vamos por partes para facilitar o processo de elaboração das suas introduções. Então vamos parar de prosa e vamos direto ao ponto. O que é uma introdução? Introdução, como o próprio nome diz, é a parte do texto que introduz o assunto que vai ser tratado. Pode parecer óbvio, mas na prática muitas vezes não é. Quer ver? Vamos listar o que não é uma introdução. Um resumo do texto. Afinal, você quer que o leitor vá até o fim. Se tudo o que uma pessoa precisa saber estiver na introdução, por que ela continuaria lendo o texto? Um retrato da humanidade. A não ser que o seu texto seja sobre a origem dos seres humanos, você não precisa começar com desde os primórdios. É chato. Ou, por exemplo, uma mera repetição do título. A pessoa já leu o título. Ela quer saber mais sobre o assunto. Ou então, era uma vez. Uma introdução não é, definitivamente, um espaço para você contar uma história gigantesca e sem contexto ou encher linguiça, a não ser que você esteja produzindo contos para a Disney. E nem ela usa mais esse método. Agora, vamos pensar na função e no que você deve fazer na sua introdução. Contextualize o leitor. Afinal, de um mesmo título você pode fazer diversas abordagens a respeito de um assunto. Por isso, a introdução é um ótimo lugar para contextualizar o leitor sobre qual o caminho que você pretende seguir ao longo do texto. Traga alguma informação relevante. Afinal, você quer que aquele texto gere valor para o seu leitor. Se não, ele vai embora. Instigue. Mas, como dito anteriormente, você não quer que ele leia a introdução e se contente com o seu texto. Por isso, desperte a curiosidade dele, deixando alguma pergunta ou uma promessa, que, é claro, deve ser cumprida no texto. Seja breve. Se a sua introdução tem 5 parágrafos de 12 linhas, eu possivelmente não vou ler o seu texto. E aposto que, você também não continuaria essa leitura. Revele os benefícios de continuar a leitura. Ao ler um texto, as pessoas querem saber o que elas ganham com isso, ou por que aprender sobre aquilo é importante. Essas informações são ótimas para uma boa introdução. Torne o texto escaneável. Ou seja, permita que o leitor faça uma leitura dinâmica da introdução, e que a partir dela,
ele se interesse pelo conteúdo. Isso pode ser feito colocando a informação mais importante em destaque, ou trazendo partes relevantes do contexto pesquisado. Portanto, a introdução requer dinamismo e fluidez da explicação, além da organização das ideias de forma simplificada. E ainda que objetiva, a introdução precisa ser chamativa. Você deve estar pensando: como eu vou fazer isso tudo, em um texto de 2 ou 3 parágrafos curtos? Calma, tem jeito. Embora não exista uma fórmula para escrever uma boa introdução, ainda bem, porque isso possivelmente tornaria os textos monótonos, mecânicos e sem relevância. Nesse sentido, existem alguns pontos que devem ser pensados na hora de começar um texto. O primeiro ponto é a hipótese. Todo texto científico é escrito para testar uma hipótese. Você deverá identificar qual hipótese está testando e qual a vertente de pesquisa a sua hipótese se encaixa. Então, de mão desta hipótese, você deverá pensar: quais são os objetivos a serem alcançados ao testar essa hipótese? Qual problema essa hipótese espera resolver? Segundo ponto, reflita sobre o seu leitor. Antes mesmo de começar a escrever, você precisa pensar no seu leitor. Como ele é, e o que ele espera? Responder a essas 2 perguntas básicas já fornece boas informações para você adequar seu texto ao público. Terceiro ponto. Reforce o tema do seu texto. A sua introdução precisa conter o tema do seu texto. Por isso, certifique-se de mencioná-lo. Além do mais, é fundamental ter clareza e coerência. Só assim o leitor vai compreender exatamente o assunto que será abordado. Quarto ponto, lembre-se do seu objetivo. Ao fazer uma introdução, você espera que o leitor se interesse pelo texto e prossiga com a leitura, certo? Portanto, não se esqueça desse objetivo. Ao redigir a introdução, garanta que há estímulo suficiente para a leitura do conteúdo completo. E finalmente, preste atenção na linguagem. A introdução precisa ter a mesma linguagem do restante do seu texto. Além disso, é importante fazer uma conexão entre a introdução e o desenvolvimento. A transição precisa ser sutil e conduzir o leitor naturalmente. Ele não pode ter a impressão e o sentimento de que o corpo do texto é diferente do início. Opa! Eu ia me esquecendo de algo muito importante. O tamanho do que está sendo produzido. Quanto menor o trabalho acadêmico ou científico, menor a introdução. Por isso, se um artigo tem 12 laudas e a introdução ocupa 2 laudas desse artigo, tem alguma coisa errada com o seu trabalho. Você deve utilizar a menor quantidade de laudas possível para introduzir o assunto, e isso só será possível se você for objetivo. Portanto, a introdução deverá responder às seguintes perguntas: do que se trata o estudo? Por que a investigação foi feita? O que se sabia sobre o assunto no início da investigação? Ou melhor, o que não se sabia sobre o assunto e motivou a investigação? Então, com todas essas informações e recomendações, ficou fácil saber como fazer uma introdução impecável, não é mesmo? Agora é só colocar todas as dicas em prática. Obrigado por assistir nossa aula até o final. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenhamos agregado conhecimento em seus estudos. Esperamos vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos. A nossa editora agradece a parceria de todos. Publique conosco e turbine o seu currículo.